depressão é uma doença muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas só quem sente sabe a dor que é conviver com uma tristeza que não passa nunca. Mais de 20 milhões de brasileiros convivem com a depressão. Este número coloca o Brasil nas primeiras posições das pesquisas internacionais sobre o assunto. Caio é só um dos exemplos. Ele teve que buscar ajuda médica. Está em tratamento. Atualmente eu estou cuidando com terapia. As pessoas poderiam olhar mais para a sua saúde mental como algo que elas podem prevenir, que elas podem evitar um adoecimento mais grave. A famosa de 54 anos deu uma entrevista e falou que ficou fragilizada emocionalmente quando ela se separou e começou a trabalhar muito. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com antidepressivo. Adriana contou que a dor da depressão foi tão grande que parecia que ela ia morrer. Por causa disso, ela diz que faz terapia desde 2005 e que tenta ao máximo cuidar da saúde mental para não reviver o episódio do passado. Mas a Adriana não está sozinha. Assim como ela, outros famosos já revelaram fazer terapia há muito tempo. Gente famosa ou pessoas desconhecidas. Saber o que se passava dentro delas é impossível. Mas como cada um tem suas guerras particulares, não é à toa que muitos têm enfrentado a depressão. Uma doença muitas vezes paralisante. Buscar ajuda é a primeira recomendação dos especialistas no assunto. Mas onde encontrar a cura? Onde encontrar o alívio para uma tristeza sem fim? Se a tristeza, a depressão tem sido seu pior inimigo, é hora de mudar essa situação. Porque olha só o que está escrito aqui. Estou cansado de ficar triste. É um estado que você perde o ânimo de vida. É uma dor muito grande, uma sensação de morte o tempo todo. Eu não conseguia ficar sozinho ou dormir sem ficar embriagado. Infelizmente, tem sido a realidade de muita gente. Você precisa beber para você poder ficar embriagado e, consequentemente, apagar. Ou você toma medicamentos para isso. Você, devido à solidão, à tristeza, uma tristeza devido aos problemas, ao passado, ou à vida que você tem vivido, tem deixado você tão mal. Há muito tempo você luta contra essa depressão e você não consegue obter vitória, você não consegue vencer, sair desse estado. Você já fez tratamentos, tomou medicamentos, você não consegue ajudar o seu ente querido. Por mais que você ame essa pessoa, parece que esse amor não é suficiente ao ponto de tirar essa pessoa desse estado, dessa crise. Nós podemos te ajudar. Agora, pega o telefone, entre em contato conosco. Nós estamos aqui prontos para ajudar você. Não importa o seu passado, a sua religião, o que você tem vivido. A questão é que você está sofrendo e se você precisa de ajuda, está aí à sua disposição. Você vai acompanhar o caso agora da Karine, porque ela enfrentou vários problemas. Um passado triste, um passado difícil, mas graças a Deus hoje ela está bem. E você vai aprender, saber o que ela fez para sair dessa situação. Acompanhe só. Era um inferno, assim. Desde criança, eu lembro de ficar assim, poxa, por que eu nasci? Eu comecei a sentir já muita mágoa da minha mãe. Se os meus pais, que são os meus super-heróis, né, que deveriam ser, falam que eu não sou nada e que eu sou um lixo, que eu nunca vou ser nada, eu falo assim, então eu realmente não sou nada. Tudo começou na minha infância. Eu cresci num lar muito difícil, muito conturbado. E a minha mãe sempre ficava em volta, tentando em religiões, em casas, com trabalhos, tudo que sugestionavam que ela tinha que fazer para tentar resolver ele.
e ela acabava esquecendo da gente. Era um inferno, assim. Desde criança, eu lembro de ficar assim, poxa, por que eu nasci? Né? Se meu pai me abandonou, minha mãe não demonstra esse amor, né? Não cuida da gente, permite que uma outra pessoa trate a gente mal. Eu comecei a sentir já muita mágoa da minha mãe. Eu começava a alimentar muito ódio, a ponto de, com 11 anos, eu começar a me cortar. E quando eu me arranhava, eu via sangue, eu me acalmava. E aí eu fui crescendo, assim, muito amargurada, me sentindo muito insegura, porque eu pensava assim, se os meus pais, que são os meus super-heróis, né, que deveriam ser, falam que eu não sou nada e que eu sou um lixo, que eu nunca vou ser nada, eu falava assim, então eu realmente não sou nada. Aos 15 anos eu fui morar sozinha, né, eu tive momentos assim de passar fome, passar frio, de muita humilhação. E aí, nesse período, eu comecei a ter acesso a drogas, a prostituição, eu tive acesso a tudo. Eu tinha muito acesso a tudo. Só que como eu pensava assim, eu não tenho valor, então eu não tinha escrúpulo. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ah, isso aqui vai me fazer bem, isso aqui não é legal. Eu permitia tudo. Eu não conseguia ter paz. E desde criança, aqueles pensamentos de que eu deveria me matar, eu não era para estar viva, eu realmente ia acabar com tudo. Era muito constante. Eu tentava tanto, seja na minha dor, me cortando, me machucando, seja experimentando drogas ou viajando, o objetivo era tapar aquele buraco que eu sentia dentro de mim. Mas nada preenchia, né? O vazio da minha alma era maior. A primeira vez que eu tentei suicídio foi quando eu tinha 13 anos. Eu tinha uma caixa de remédios, né, que eu tomava para dormir, para comer, para tudo. E aí foi quando eu tomei todos aqueles remédios. Só que quando eu acordei e vi que não resolveu, eu falei assim, realmente você é um lixo, porque nem para se matar você presta. Só que no outro dia eu fui trabalhar. E eu cheguei no trabalho, eu procurei não almoçar num horário que eu sabia que teria outras pessoas, porque eu não queria que as pessoas me vissem. Só que no horário que eu fui, foi uma outra colega de trabalho. E ela questionou o que estava acontecendo, ela foi muito gentil comigo. E eu, na altura, certamente seria grossa com ela, seria completamente estúpida. Mas eu estava sentindo tanta dor, eu estava tão desesperada, pensando que eu tinha ficado louca, que o que estava acontecendo sem entender, que eu resolvi contar para ela. E ela falou assim, olha, isso é um mal. E eu não entendi assim o que ela queria dizer. Como assim isso é um mal? E ela disse, eu vou te levar para um lugar que vai te ajudar. Até então, eu pensei, por que não? Porque quando falavam, Karine, faz tal coisa, eu fazia. Eu era intensa, eu não pensava assim, será? Eu mergulhava de cabeça em tudo que me ofereciam, tudo. Eu era 100%, eu não dava metade de mim. E eu falei, eu vou tentar. Eu já tentei tanta coisa, eu já paguei, já gastei tanto, eu não conseguia. Só que quando ela me disse que era na Igreja Universal, eu falei, não, lá eu não vou. E ela disse assim, o que você tem para perder? E eu lembro que eu falei assim, não, porque lá eu vou ter que pagar, eu vou ter que dar dinheiro, eles vão tirar o meu dinheiro. E eu lembro que eu falei assim com ela. E ela, com toda a paciência, disse assim, não leva a carteira. Só que eu não fui assim, de coração aberto, eu fui assim, muito resistente, muito receosa. Eu cheguei assim, eu lembro, era uma terça-feira de oração forte, e eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu me achava superior. Eu era a pior, e eu me achava superior. Só que aquela reunião parecia que era para mim. Eu não conseguia dormir. Eu não tinha paz nos meus pensamentos, eu não conseguia deitar no travesseiro. Não existia isso, assim, agora eu vou dormir, eu não tinha isso. Só que aquele dia eu dormi. E aí eu comecei a ir na igreja, fazer a corrente, obedecer. Eu comecei a ver mudanças, eu falei, então tem alguma coisa.
o que eles estão falando realmente deve ser verdade. E eu lembro que eu era acompanhada por uma obreira e ela falava assim, porque eu dizia assim, obreira, eu dormi ontem. Eu lembro que eu chegava assim e eu falava para ela, eu consigo pensar. E eu chegava assim muito alegre para ela e falava assim, poxa, eu tô bem, eu tô melhor. E ela falava assim para mim, Karine, quando você receber o Espírito Santo, você vai entender o que é alegria. E frequentando as reuniões, eu ouvia o pastor falando sobre o Espírito Santo. Que quando você recebesse o Espírito Santo, você seria completo, você seria feliz e ele transformaria. Seria uma mudança de água para o vinho, né? Você teria a verdadeira paz, você teria a verdadeira alegria e aquilo me despertava. Eu pensava assim, poxa, eu quero essa alegria. E aí teve uma busca que me marcou muito, porque o pastor falava assim, fale para Deus que você ama Ele, fala que Ele é seu Deus, que Ele é seu Pai. E eu falei assim, não vou falar isso. Eu, em oração, né, falando com Deus, eu falei assim, eu não amo o Senhor. Eu não sei quem o Senhor é. Eu não conheço o Senhor. Na hora, assim, eu briguei com Deus e eu disse assim, eu quero dizer, eu quero chamar o Senhor de Pai. E ali eu recebi. Ali, o pai que eu nunca tive, era como se ele dissesse assim, agora tá minha. Na hora, assim, eu fui inundada por uma paz que não tem, assim, você pode realizar o sonho que você quiser, o desejo que você quiser, não se compara. E naquele momento eu não era mais pequenininha. Era como se a Karine, poxa, agora a Karine é filha do Deus vivo, né? Eu fui inundada por uma paz, eu fui inundada por uma força, uma certeza que chegasse assim, você não vale nada, eu valho para Deus. Né? Se chegasse assim e me humilhasse, e falasse qualquer coisa, não, você não tem, eu tenho. Hoje eu sou casada, hoje eu sou realizada, sou mãe, nenhum tesouro. Nada se compara à presença de Deus, nada se compara a receber o Espírito Santo, a ter essa alegria. E esse é o meu maior tesouro, não é esse casamento abençoado que eu tenho, que eu falo, José foi feito para mim, assim, não, eu acho que não tem outro homem tão perfeito. Né? A minha filha é uma bênção, eu sou realizada no meu trabalho, sabe? Eu tenho paz, aonde eu estiver, eu tô bem. Essa plenitude que a gente tem de ter o Espírito Santo. Existe um poder muito grande, que é o poder do arrependimento. Esse poder vem de Deus. Quando a pessoa se arrepende da vida errada, das atitudes, do passado. Esse arrependimento é provocado pelo Espírito Santo. Se você está aí agora arrependido do que você tem feito, do seu passado, isso é um bom sinal. É sinal que Deus te aceitou, que Deus está te chamando e esse arrependimento é provocado por Ele, para que você volte. Esse arrependimento que uma vez, quando você coloca em prática, ou seja, você abandona o erro, você muda. Isso provoca salvação na sua vida. Isso traz para você a salvação e a alegria que tem te faltado por conta dessa vida errada que você tem vivido. Eu não estou aqui para te julgar. Quem sou eu para julgar você? Eu não estou aqui para levantar uma placa de uma religião, mas falar para você que tem um Deus que te ama e que te quer e pode mudar essa situação. Nessa quarta-feira, nós estaremos nesse estudo, o poder do arrependimento. Às 19 horas, em especial, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você é o meu convidado. Eu não sei o que se passa, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Eu sei de uma coisa, há uma solução, há uma saída para você. Não só aqui na nossa catedral,
mas também em todos os templos da Universal, e você pode entrar através do localizador universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 no Brás, especialmente às 20 horas nessa quarta-feira. É o horário principal à noite, mas o templo está aberto, como aqui também em Florianópolis, o dia todo. Nós temos pessoas de Deus, de fé, para te receber. Nessa quarta-feira, não perca. Para nós, toda quarta-feira tem sido sempre uma renovação. Quando a gente aprende a buscar Deus em primeiro lugar, a quarta-feira não tem como deixar em falta. É um momento que a gente se encontra mais fortificado com Ele, a gente sai daqui com o espírito renovado, com a paz e a tranquilidade do dia a dia para enfrentar todo o restante da semana. A quarta-feira, para mim, é o melhor dia da semana. Não vivo sem a minha quarta-feira, estar aqui buscando a Deus em primeiro lugar. E é um alimento espiritual. O velho Pablo, para quem já conheceu, é outro. A paz e tranquilidade dentro da gente, ter o Espírito de Deus nos moldando, nos ensinando. Não ficamos livres de falhas. Só que ao mesmo tempo que você comete uma falha, vem uma correção. E se você estiver atento e sempre ouvindo, e na quarta-feira está sempre se renovando com Deus, você escuta Ele e aprende e segue sempre junto com Ele. O Espírito Santo para mim foi um nascimento, nasceu a nova Sirlei e morreu a velha Sirlei. E para mim é tudo diferente, é tudo novo, é como se eu tivesse começando do zero. Eu comecei tudo do zero depois do Espírito Santo. E para mim o meu tudo é o Espírito Santo. Vem buscar Deus também. Toda quarta-feira sempre tem uma Universal perto de você. Vem que você encontra, Ele está pronto para te receber. Assim como Ele nos recebeu e transformou a nossa vida quando a gente entregou a vida para Ele. E confia. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro ou na influência. No entanto, tudo isso passa. E só traz o que também é passageiro, porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa: o poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender em um curso revelador. Nesta quarta-feira, a continuação do curso O Poder do Arrependimento em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o Teu povo aqui agora.
o maior evento do ano de 2026, Família ao Pé da Cruz, o maior clamor, envolvendo o Brasil e o mundo. Se você crê na família, se você é família, se você quer salvar a sua família, não perca essa oportunidade. Provavelmente esse convite vai chegar até você, ó. Um convite de uma cruz, né, em formato de cruz, porque assim nós vamos estar no dia 3, ao pé da cruz, clamando pela nossa família. E atrás você vai colocar aqui escrito o nome dos seus familiares, dos seus entes queridos. E nós estaremos entregando para você o azeite de Israel. Nós vamos estar ao pé da cruz clamando, pedindo a Deus. Seria bom que você convidasse alguém da sua família para estar nesse evento. Convide o seu filho, convide o seu pai, convide o seu marido. Vamos lutar pela nossa família, vamos buscar para que haja salvação. Quantas pessoas que estão perdidas, precisando de salvação, precisando de mudança de vida. Se você quer essa mudança, então não perca mais tempo. Se prepare e se programe. Eu tenho aqui comigo também o azeite. E aqui, dentro desse recipiente aqui de cruz, olha, dentro dessa cruz nós vamos entregar gratuitamente para todas as pessoas que chegarem nesse dia 3 de abril. Aqui em Florianópolis, em 3 horários, 9 da manhã, também às 15 horas e às 18 horas. E você, claro, é o nosso convidado. Esteja conosco nessa sexta-feira da Paixão com a entrega do azeite de Israel. E se você ficasse 16 minutos sem respirar? Um caso que desafiou os médicos. O que parecia impossível aconteceu. Uma experiência real. Uma história que vai prender sua atenção. 16 minutos de Adilson Silva. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com. Nós vamos agora orar com o nosso amigo de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, que vai realizar essa oração em seu favor. Se possível, prepare uma água, deixe um copo com água ao seu lado. Assim que o bispo Mota acabar de orar, você vai beber dessa água e receber o alívio, receber a força que você precisa. Não importa a sua religião, seja você católico, espírita, evangélico, tem ou não religião, nós vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. E essa água vai ser um refrigério para você. Bispo Sérgio Mota agora com o momento da oração. Chegou o momento tão esperado e aguardado por todos, é o momento da oração. Eu quero falar com Deus em seu favor. E eu tenho certeza que você já preparou o seu copo com água e agora é a súplica a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santíssimo, poderoso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Nós intercedemos, meu Pai, a Ti, em favor de tantas e tantas pessoas que sofrem. Estenda, meu Deus, as Tuas mãos poderosas, alcança, meu Pai, aqueles que sofrem, alcança, meu Deus, aqueles que padecem, dá-te pressa em socorrê-los, dá-te pressa, meu Pai, em abençoá-los. Que a Tua mão se estenda, meu Deus, para trazer, meu Pai, o milagre, para trazer, meu Deus, a resposta a esta pessoa que está hospitalizada, doente, meu Pai. Que ela seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Vem depressa, meu Deus, atuar na vida conjugal. Tirar todo espírito de desunião, de separação. Abençoa, meu Pai, o relacionamento do marido, da mulher, dos pais e filhos, avô, netos, meu Pai. Que haja harmonia nos lares, que as portas do emprego se abram, meu Pai, para essa família. Que haja, meu Pai, vida e vida abundante em todos os aspectos, meu Pai, emocional, espiritual. Meu Deus, que haja prosperidade no pão nosso de cada dia, que não falte, meu Senhor, na mesa dos teus filhinhos. Eu entrego, meu Deus, a toda Santa Catarina nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus.
Beba desta água agora, receba forças para viver e forças para vencer. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Seja feliz, seja abençoado. É com o senhor, pastor. Graças a Deus. Olha, quantas são as pessoas que elas se especializaram no seu problema? Elas pesquisaram o que está escrito em um site, o que o médico, o profissional de saúde, o outro profissional da área falou. Então, ela guardou dentro dela. Ela sabe falar muito bem o problema dela. Quem vê ela falando parece até uma pessoa que se especializou, um profissional da área. Mas e o que está escrito em relação ao que você está passando? A promessa de Deus. Por isso que nesse domingo nós vamos ter o domingo do Está Escrito. O que está escrito em relação ao que você tem enfrentado, o que você tem passado? Qual é a promessa para que você resolva esse problema? Você sabe onde está escrito? Você sabe o que está escrito? Por exemplo, olha esse versículo que nós vamos colocar aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê nisso? Então, se essa palavra, se essa promessa é o que você precisa, pare de focar no seu choro, pare de focar na sua tristeza e foque no que está escrito, porque exatamente isso é o que vai acontecer. Nesse domingo, em todos os templos da Universal, nós estaremos juntos na nossa catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro aqui de Florianópolis, às 9h30 da manhã, na principal, ou 7, hoje às 18 horas. Em cada templo da Universal, espalhados aqui no Brasil e no mundo. Você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, e encontrar o endereço mais próximo de você. Se você vai estar em São Paulo, então não perca tempo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. 9h30 da manhã principal, às 7 e também ao cair da tarde, às 18 horas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo encontro. Nas relações humanas, quando algo está escrito, aquilo prevalece. Num contrato, vale mais que palavras. Num tribunal, pesa mais que testemunhos. Agora, imagine aquilo que Deus escreveu. Para cada situação da vida, existe na Bíblia pelo menos uma promessa registrada ali por Deus. Apelar para o que está escrito é mais que um pedido, é apresentar o contrato que Ele mesmo assinou. Neste domingo, 15 de março, o domingo do Está Escrito, traga sua Bíblia, encontre a promessa que responde ao seu problema e traga por escrito. Vamos clamar pelo cumprimento da palavra que não pode ser anulada. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.